Pessoal, vamos para a segunda parte aqui então da semana 2, dia 2, fala sobre vacância, tempo de serviço, petição e seguridade social. A questão 11, para efeito apenas de aposentadoria, sem repercussão financeira, deve-se contar em favor do servidor o tempo de serviço em atividade privada, desde que esteja vinculada aí à Previdência Social. Nesse caso, eu coloquei aqui cuidado, uma plaquinha de cuidado. Por quê? Quando ele vir quando vier na sua questão uma palavrinha como esta, você tem que abrir os olhos e ficar atento, ok? Quando traz isso, ele está restringindo a um campo que muitas das vezes você tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes pode estar incorreta, ok? Então veja, apenas para efeito apenas de aposentadoria, se você tem tempo, passou no concurso, vamos supor, passou no concurso do MPU, certo? E você tem aí 10 anos de atividade privada, você vai levar esses 10 anos para fins de aposentadoria, mais o que? Para fins de disponibilidade, ok? Então quando ele traz apenas, ele está restringindo e está deixando de fora disponibilidade, por isso está incorreta a nossa questão. Então toma cuidado com isso. Artigo 103, inclusive, olha só, o próprio examinador errou a própria questão dele, porque olha, contar-se-á apenas, ele usou isso aqui para efeito de aposentadoria e retirou o complemento aqui, ó, e não colocou e disponibilidade na questão. Então quando ele colocou aqui, ele restringiu somente para isso aqui, e ele mesmo errou sua própria questão. Ó, tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Por que tem que ser vinculado à Previdência Social? Significa dizer que se você trabalhou, laborou em atividades privadas, mas não era vinculado à Previdência Social, ou seja, você não recolheu esses valores para o benefício da Previdência Social, não há o que se falar em tempo de serviço em atividade privada para fins de averbação aí do tempo de serviço, ok? Então só salva que só pode aqueles que você efetivamente contribuiu. Então se não está vinculado, quer dizer que você não contribuiu. O examinador ele diz assim, ó, ao contrário do afirmado, a contagem de tempo de serviço, os tempos propostos pelo item não tem efeito apenas para aposentadoria, mas também para disponibilidade. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. Então o próprio examinador errou a própria questão dele, porque não teve o cuidado que você vai ter. Questão 12. O afastamento do servidor por razão de licença de atividade política não é contabilizado para fins de aposentadoria. Ou seja, se você saiu, o servidor saiu de licença para atividade política e está lá há 30 anos sendo deputado, senador, não vai contabilizar todo esse tempo para aposentadoria? Tem sentido? Não tem sentido. 103. Contar-se-á apenas, novamente, mesmo artigo, para fins de aposentadoria e disponibilidade, quem? A licença para atividade política. Então, é contado, obviamente, para fins de aposentadoria. Então, o nosso examinador está dizendo que não é contabilizado para fins de aposentadoria, portanto, está incorreta a questão. Todas as licenças, tem que tomar cuidado com as restrições e com as generalidades. Então, quando ele está trazendo todas, orelha em pé. Todas as licenças previstas a que o servidor público faz jus são contadas como efetivo exercício. Todas. Exemplo, licença para trato de interesse particular. Vai ser computado como efetivo exercício? Não. Já está invalidada a minha questão. Então,
então está incorreta, porque não são todas, tá? Razão pela qual dar-se-ão como contagem de tempo de serviço efetivo do servidor para todos os efeitos legais. Então não efetivo, tempo de exercício efetivo para todas as licenças. A gente já trouxe uma que está fora dessa situação. Eu vou colocar outras aqui. Doença, pessoa da família, afastamento aí para acompanhar o cônjuge, atividade política, que a gente acabou de ver na outra questão, interesses particulares, não serão computados como efetivo exercício para todos os efeitos legais, ok? Então, se por exemplo, você saiu afastamento, nesse afastamento para acompanhar o cônjuge, você é por tempo indeterminado, então tem sentido falar em efetivo exercício? Não. Então, além das ausências, agora quais são os considerados de efetivo exercício? Vamos lá dar uma revisada. As licenças para gestante, você recebe por isso? Sim, então efetivo exercício. Recebe por isso? Isso? Sim, efetivo exercício. Tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, é computado então como efetivo serviço, ok? Da própria saúde, então você vai sempre estar recebendo. Lembre-se de que esse aqui não é o tratamento, esse tratamento aqui, ó, esse tratamento aqui, doença, licença para acompanhar aqui, ó, no caso de tratamento de doença de pessoa da família. Veja que o da família você não está computando como efetivo exercício. Agora, no caso da sua própria saúde, sim, efetivo exercício, você está recebendo todos os dias que você ficar fora, todos os dias você está recebendo. No caso da licença de doença em pessoa da família, somente os primeiros 60 dias. Se for para 61 ou próximo dia, até mais 90 dias, eles são sem remuneração. Ou seja, 60, aqui, puxa aqui, 60 primeiros dias com remuneração e depois 90 dias sem remuneração, ok? Continuando, como efetivo exercício, mandato classista. Então, você se afasta do serviço e está trabalhando efetivo exercício. Nesse caso aqui, não dá para fazer analogia lá do tá recebendo, ok? Mas está recebendo lá pelo mandato classista, perfeito? Então, leva essa analogia para você lembrar na prova. Por acidente em serviço, então esse acidente de serviço está muito estreito com a relação aqui do tratamento da própria saúde. Capacitação, fica 3 meses fora, fica 3 meses recebendo. Convocação ao serviço militar, você vai receber por esse serviço prestado. Questão número 14, o licenciamento de um servidor para desempenho de mandato classista, acabamos de ver, concede a ele o direito de considerar como efetivo exercício, acabamos de ver que sim, e o tempo de serviço durante o aludido afastamento. Se nós temos efetivo exercício, nós temos o tempo de serviço, ok? Correta a questão aí. Então são considerados como efetivo exercícios ou os afastamentos em virtude de licença para desempenho de mandato classista. Perfeito? Questão correta. Questão 15. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades do poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, autarquia, fundação e sociedade de economia mista. Então o que ele está dizendo aqui? É vedada a contagem cumulativa. Exemplo, de quem vos fala, eu tenho um cargo comissionado e tenho um cargo efetivo. Cargo efetivo mais cargo comissionado. Então se eu estou há 2 anos nesses 2 cargos, estão 2 anos mais 2 anos, eu levo 4 de aposentadoria? Não, porque ó, é vedada a contagem cumulativa. Então nesse primeiro caso aqui, nesse caso aqui, eu vou contar o quê? Obviamente apenas uma vez, ok? Vandeir, você deu um exemplo lá do GDF, isto, lembrou, muito bem, nós falamos do GDF, nós falamos aí do Poder Público Federal, certo? Falando no GDF você era professor, certo? E no aqui
MPU, vamos pôr aqui. Aqui você era analista. Eu sempre tenho que colocar mais aí, não posso, como que eu posso dizer? Eu não posso deixar só as primeiras siglas iniciais do analista aí, porque fica um nome feio, ok? Aqui então, professor, vamos supor, você está 10 anos como professor no turno da manhã, certo? Ou no turno da noite, certo? Então 10 anos e você está no MPU mais 5 anos. Isso aqui, 5 anos, aposenta pelo regime próprio da Previdência, que eu coloquei um P, Previdência Social. Aqui é o que? Regime próprio da Previdência Social de quem? Do GDF e aqui da União. Então, os cargos que são acumuláveis na atividade são acumuláveis na aposentadoria. Então veja, eu tenho 10 anos como volta, lasquei tudo agora, aqui, 10 anos, eu tenho 10 anos como professor para cargo do GDF, então faltam aqui 20 anos para eu me aposentar. Veja que essa regra aqui serve para a aposentadoria daqui, perfeito? Não se comunicam, ou seja, eu não poderia somar aqui 10 e mais 5, porque eles estão o que? Contagem estão ocorrendo de forma cumulativa, ok? É o que diz a questão. Então é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço. Então é vedada a contagem cumulativa, perfeito, questão correta. Cláudio, 16. Cláudio, servidor público federal lotado na capital, pediu remoção. Pediu remoção. Remoção é o que? Essa aqui é a pedido. Então, a pedido é diferente da remoção de ofício. São diferentes as duas. Para o Estado, qual Estado? Estado de São Paulo. O pedido foi deferido pelo órgão ao qual ele pertence. Imediatamente, Cíntia, sua esposa, também servidora pública federal lotada em Brasília, solicitou remoção para acompanhar o cônjuge. O pedido da Cíntia foi negado. Pode ser negado nesse caso? Pode, porque aqui foi a pedido e não no interesse da administração. Então pode ser negado. 15 dias depois desta data de ciência da decisão, Cíntia apresentou um recurso que não foi concedido. Aliás, não foi conhecido. Não foi conhecido por ter sido apresentado fora do prazo. Fora do prazo, ok? Então a gente vai ver isso aqui. Diante disso, Cíntia, sem prévia autorização do chefe imediato, se ausentou do serviço durante o expediente para auxiliar aí na mudança. Então, aqui eu coloquei um negativinho para o examinador, porque vamos ver, a decisão da administração de não conhecer o recurso está correta. Por que está correta? Vamos ver. 15 dias não é prazo previsto em lei para apresentação do recurso. Volta aqui, diante disso, sem prévia autorização, aqui, não foi conhecido, ele está dizendo que não foi conhecido o recurso, não foi conhecido o recurso por ter sido apresentado o quê? Fora do prazo. Então essa é a questão, está dizendo que o recurso foi apresentado de forma intempestiva. Então ele está dizendo assim que não é prazo previsto em lei para apresentação de recurso. A decisão de não conhecer o recurso está correta? Resposta: não está correta, ok? Por que não está correta? Porque a gente vai ver agora, mas eu vou colocar aqui gabarito oficial certo. Por que está certo? Olha que ele trouxe aqui, ó. Volta
porque aqui estava analisando duas leis, 8.112, estava analisando a 9784, que trata de processo administrativo. Na 9784 que ele fala, salvo indisposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da data da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida. Então ele está falando que o prazo para interposição de recurso é de quanto tempo? 10 dias. Retorna, e aqui foi de quanto tempo? 15 dias depois. Então ele está dizendo que aqui foi fora do prazo, ok? O examinador se baseou neste artigo 59. Mas veja que está escrito inicialmente aqui, salvo em disposição legal específica. Tem alguma disposição legal em específica? Quem é específica aqui nesse caso? A 8.112. Temos alguma coisa relacionada a isso? Artigo 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração de ato ou de recurso. Então está dizendo que o prazo para interposição de recurso é de 30 dias, a contar da publicação da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Então, foi fora de prazo o examinador? Não, e não foi fora de prazo. Então, ele está dizendo aqui que foi fora de prazo, está errada a decisão, errada, mas ele se baseou pela 9784 e pisou no tomate aí. Então, a questão está errada aí, mas o examinador colocou como certa, ok? Então, questão aí, bola murcha aí, que nem diz o pessoal do Fantástico, bola murcha pro examinador aí. Nesse caso aí é uma questão, vale aqui o palhaço lá, questão palhaçada, ok? Eu vou colocar aí depois no material aí, questão palhaçada para você. Questão 17. O servidor que após dirigir requerimento a uma autoridade administrativa, então requerimento, obter uma resposta negativa, pode formular pedido de reconsideração à autoridade imediatamente superior a que decidiu contrariamente ao seu pedido aí. Quando eu falo, tem duas coisas, reconsideração de ato e temos o que? Recurso. Então nós temos o que? Reconsideração de ato. A quem cabe? A mesma autoridade. Ok? Reconsideração de ato, a mesma autoridade. Agora, recurso foi negado pela reconsideração de ato aí, foi negado aí pela mesma autoridade o pedido. Então agora vai ocorrer o recurso para a autoridade superior. Superior a quem? Superior a essa autoridade aqui. Então essa é a regra. Então novamente, o servidor que após dirigir requerimento a uma autoridade administrativa que obtiver resposta negativa, pode formular pedido de reconsideração à autoridade imediatamente superior. Reconsideração, mesma autoridade. No caso seria o que? Recurso. Então, portanto, não é para a autoridade imediatamente superior. Então, veja, cabe recurso de quando ocorrer indeferimento pedido de reconsideração. Então, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior. Quem vai ser dirigido? O recurso. Aqui ele está dizendo que é o que? A reconsideração. Pedido de reconsideração não. Para a autoridade imediatamente superior cabe recurso. Perfeito? Questão incorreta, portanto. 18. Quando você olha uma questão dessa na prova, dá quase um desânimo, né? Vai lá. Considere Rodrigo, servidor TST, ocupante de cargo efetivo, tenha solicitado o parcelamento de suas férias em 2 etapas. Então, está falando de férias e está falando de 2 etapas. Com a marcação da primeira etapa para fevereiro. Essa solicitação, porém, foi indeferida
em virtude de Rodrigo somente completar um ano de efetivo exercício no cargo em abril de 2008. Então, olha, primeiro ano de serviço dele, eu tenho quanto tempo que eu demoro? As férias, vamos colocar aqui, férias. Você entrou lá no MPU, entrou na PRF, entrou em algum órgão aí que não tenha levado assentamentos funcionais de outro cargo, ou seja, o primeiro cargo do serviço público que vai rolar. Você vai ter o que? 12 meses iniciais para o quê? Que é o período aquisitivo das suas férias. Então, só posso tirar férias após esse prazo de 12 dias, perfeito? Então, veja, nesse caso, ele entrou ele entrou em abril de 2007, então somente vai completar um ano, quando? Em abril de 2008, ok? Então, ele não poderia marcar a primeira etapa para fevereiro, ok? Então, Rodrigo, porém, dirigiu a autoridade superior, a autoridade que indeferiu, perdão, a sua solicitação, um pedido de reconsideração. Então, mandou para a autoridade, para a mesma autoridade, está correto? Está correto. Argumentando que seria lícita a marcação de metade de suas férias para o mês de janeiro, pois nessa data ele teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. Não, ele tem que cumprir o período aquisitivo de quanto tempo? 12 meses, aqui em cima, ó, 12 meses. Então, o mérito desse pedido, porém, não foi apreciado, pois foi indeferido sob o argumento de que não cabe reconsideração de ato administrativo vinculado. Novamente, a lei não traz essa distinção quando ele fala de reconsideração de ato. Ela não fala que esse é ato vinculado ao ato administrativo, ato discricionário, perdão. Qualquer um dos atos cabe reconsideração de ato, perfeito? Mas vamos lá. Rodrigo deveria ter encaminhado o seu pedido de reconsideração à autoridade imediatamente superior. Certo ou errado? Não. Pedido de reconsideração imediatamente superior é reconsideração? Não. É quem é? Recurso. Ok? Reconsideração de ato para a mesma autoridade. Então, tá errado? Tá errado. Então, tá errado aqui, ó. O que eu chamo a atenção aqui? Para você tomar nota, cabe a reconsideração de autoridade que houver expedido o ato proferido. A gente já falou sobre isso. Então, falar em reconsideração, eu falo que a mesma autoridade. Então, a mesma autoridade. Perfeito? Aqui fala do prazo. O requerimento e o pedido de reconsideração de ato que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos em 30. Questão 19. Continua com o mesmo tema na tela, que o Rodrigo saindo de férias. O que eu coloquei aqui? Uma casca de banana agora, povo. Ele está dizendo aqui que, primeira coisa, o Rodrigo, vou perguntar para vocês. Primeira coisa, o Rodrigo tem direito a essa primeira parcela, que seja em fevereiro de 2008, e tendo em vista que ele já teve que seria lícita a marcação da metade de suas férias para o mês de janeiro, pois aqui, ó, nessa data já teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. Resposta não. Então ele não poderia aqui gozar de férias antes dos 12 meses do período aquisitivo. Primeiro ponto. Ok? O mérito desse pedido, porém, não foi apreciado, porque qual foi o motivo aqui, ó? Sob o argumento de que não cabe pedido de reconsideração de ato administrativo vinculado. Outro erro, não cabe? Cabe. Então temos duas situações. Primeira, o Rodrigo não pode tirar férias em fevereiro. E segundo, cabe pedido de reconsideração de ato. Ok? Agora vamos para a questão. É juridicamente incorreto o argumento utilizado pela autoridade para indeferir o pedido de reconsideração? O que ele está te trazendo? Ele está te perguntando esta parte aqui, ó. Ó.
esta parte. Está dizendo que o mérito não foi apreciado porque ocorreu indeferimento sob o argumento de que não cabe recurso, não cabe pedido de reconsideração de ato, de ato administrativo vinculado. Então aqui está me perguntando, juridicamente incorreto? É incorreto a argumentação deles, o argumento utilizado pela autoridade para indeferir o pedido de reconsideração. Correta a questão? Correta. Que eu coloquei essa casca de banana então? Que ele não está te perguntando se o Rodrigo ele tem direito ou não tem direito a essas férias. Veja que ele não toca nesse assunto. Ele está só te perguntando, é incorreto o argumento da autoridade? Sim, é incorreto. Porque cabe recurso, cabe reconsideração de ato, quando for um ato vinculado? Sim. Ele não está te perguntando outra coisa a não ser isso. Então se atenha o que a questão está te perguntando para você não errar a questão que você sabe. Ó, cabe pedido de reconsideração de ato, a autoridade que houver esse pedido. Então, ó, cabe recurso de reconsideração, a autoridade que houver esse pedido, o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. O que está dizendo aqui? Ato. Ele não está especificando se é um ato discricionário ou um vinculado. Então, subentende-se que o quê? São todos os atos. Perfeito? Então, por isso que a autoridade aqui volta. É juridicamente incorreto? É incorreto. Não te perguntou outra coisa a não ser isso, então, portanto, está correta a nossa questão. Questão 20. Derradeira. Aldo e Sandra são casados e pais de 3 crianças. Sandra é servidora pública efetiva de determinada fundação pública vinculada ao governo federal. Aldo, que não é concursado, ocupa um cargo em comissão em um órgão público federal qualquer aí, ok? Nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social, então vai estudar lá em Direito Constitucional. A Seguridade Social nós temos tripé, que é quem? Saúde, assistência social e previdência social. Então ele está falando aqui com base na universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social, Aldo terá o direito aos mesmos benefícios do Plano de Seguridade Social e assistência à saúde garantidos por Sandra. Seguridade Social, nós temos quem? A saúde, nós temos a assistência social e também nós temos a previdência social. Agora ele está me dizendo aqui que Aldo tem os mesmos benefícios de plano da Seguridade Social. Aqui dentro tem a previdência social e no caso de Aldo ele vai estar regido sobre o regime geral da previdência social. No caso de Sandra, ela vai estar aí sob a égide do regime geral, não. Vai estar sobre quem? Regime próprio da previdência social. Então, isto é diferente disto, ok? Então, terá os mesmos benefícios do plano de seguridade social? Não terá. Incorreto. O que o STF fala aí a respeito disso? Vamos trazer aí um pouco a mais para vocês. O sistema previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulamentado aí pela Lei 8647 de 93. Posteriormente, a emenda constitucional 20, o artigo 40, parágrafo 13º da Constituição determinou a filiação obrigatória de todos os servidores sem vínculo ao regime geral da Previdência. Ok? Como os detentores de cargos comissionados desempenham funções públicas a título precário, sua situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que lhes confira vínculo de caráter permanente, como o caso da aposentadoria.
Perfeito? Então, isso aqui explica tudo aí a nossa questão. Trouxe também aqui o artigo 183 da Lei 8.112, que vai dizer: a União manterá um plano de seguridade social para o servidor e sua família, certo? Então, esse servidor e sua família, no caso, mas os dois não são, foi isso que o examinador tentou te pegar. A União manterá um plano de seguridade social para o servidor e a sua família, e o marido dela é da família, então caberia as mesmas condições? Não, porque temos um cargo. Esse cargo é para a aposentadoria desse cargo. É para quem? Para o servidor e sua família. Tanto é que quando o servidor morre, temos quem? A pensão deste cargo, naquelas condições que nós já vimos, a pensão vai passar para os dependentes, ou para esposo ou esposo, ok? Então é um cargo. Agora, o cargo do servidor que tem título precário, ele não terá direito, não terá direito aos benefícios do plano da Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. Quem? O servidor ocupante em cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupando cargo ou emprego efetivo. Perfeito? Então, não se estende os mesmos direitos e benefícios do plano da Seguridade Social, ok? Exemplo que nós demos aí, a aposentadoria. Perfeito, meu povo? Um grande abraço. Estou vendo que você está se esforçando, e com certeza você será recompensado com o seu próximo cargo aí. Perfeito? Um grande abraço, fique com Deus, vamos para a próxima.